70 anos de vida, 45 de TV e 35 só de carnaval. Há mais de 22 anos, ele é o mensageiro das boas e más notícias das escolas de samba. A nossa entrevista de hoje é com Jorge Perlingeiro, só se for agora. Jorge, como é que foi o seu início na extinta TV Tupi com seu pai? Bom, primeiramente, Gavi, um beijo, um abraço para vocês todos. Um prazer conversar com a rapaziada amiga da TV Câmara. O início foi... Meu pai me deu, como eu sempre disse, meu pai me deu o anzol, me deu a vara, me deu a isca e eu fui pescar. Mas é graças a ele que eu cheguei onde eu cheguei, porque ele já tinha um programa famoso, que era o Ayrton Perlingeiro Show, que era aos sábados na TV Tupi, de meio-dia às 4 da tarde. E o Almoço com as Estrelas era o carro-chefe do programa, recebia personalidades todas as semanas. Nessa época, a Tupi era líder de audiência. Em qualquer lugar, a Globo não tinha nem chegado ainda, diga-se de passagem. E aí eu estava terminando de me formar em Direito nessa época, estava saindo da faculdade. Papai me chamou para trabalhar com ele na parte administrativa da empresa. Pouco tempo eu cheguei lá, já comecei a fazer um programinha chamado Repórter Fluminense, do antigo Estado do Rio, na época era a capital, porque aqui era o Estado da Guanabara, ainda não tinha havido a fusão. E aí eu já levei o que acontece no meu estado e logo depois surgiu o Samba de Primeira, que completou agora 43 anos de idade e eu 45 de carreira. E como você decidiu levar o Samba de Primeira para outras emissoras? Com o fechamento da Tupi, eu tinha que procurar emprego. E aí me surgiu a rádio. Eu não tinha feito rádio até então. Tinha feito muitas entrevistas. Paralelamente, eu era diretor do América também, que aí até na minha caneca aparece o América Futebol Clube, que é uma das minhas paixões. Eu não nasci América, ninguém nasce América, isso é feito, né? Meu pai disse, você pode ser o que quiser, desde que seja América. Se não for, não tem saída, não tem passeio. Aí eu acabei diretor, vice-presidente, chefiei várias delegações. O América é uma das coisas importantes da minha vida. Mas eu saí do América justamente como você falou, porque que foi acontecer depois. Paralelamente, eu fui fazer rádio. Eu fui primeiro para a capital. Um grupo de rádio que tinha sede em Brasília. Eu fazia Brasília, Recife, Salvador, São Paulo, Rio e mais umas duas capitais. E de madrugada. Eu não sabia da força da rádio, principalmente na madrugada. Eu, antes de estrear na rádio, eu fiz uma pesquisa de mercado, eu, um homem de televisão, falei, quem é que vai me ouvir de madrugada, meu Deus do céu? Toda a linha de motoristas de praça, compensações bancárias, que também durante de dia está no banco, à noite tem outra equipe trabalhando, os porteiros de prédios, que na época não tinha. Hoje o porteiro de prédio tem uma televisãozinha, naquela época era um radinho mesmo, e ficava a noite inteira ouvindo o rádio. Os notívagos, as mal-amadas, enfim, o pessoal da madrugada era muito grande. E eu falei, eu não vou fazer um rádio musical, de chegar lá e com vocês, impostação, Roberto Carlos. Não era isso. Eu vou ficar a noite inteira falando para mim mesmo. Então eu resolvi fazer um rádio montado com televisão. Eu fui segmentar todos esses parceiros, criei um quadro chamado Reportáxi, que tinha uma música Táxi, que os Bandeiras 2, que são na noite, são chamados Bandeira 2, tem 30 mil, 20 mil trabalhando na noite. E eles são os caras que sabem de tudo quando acontece em cima da hora. Eu os credenciei como meus repórteres. Eu dava 50 litros de gasolina para a melhor reportagem da noite, dava um presente, eu criei um programa ativo. E aquilo não parava. O cara, aqui é Bandeira 2, 37 e 25, falando da Lapa, acaba de acontecer não sei o quê, me dava o assunto na hora. Eu fiz um rádio muito interativo, uma coisa muito presente. E aí tinha entrevistas, eu levava artistas, quer dizer, eu fiz um programa de rádio de madrugada e era muita audiência. E eu fui para a madrugada até porque eu não conseguia dormir de noite, porque o problema da Tupi fechado, o problema do meu pai sem emprego, quer dizer, todos esses momentos me deixaram... E o rádio eu me encontrei, a terapia ocupacional, e para sair foi difícil, eu fiquei lá 2 anos. Então foram 2 anos que eu fiquei na capital, depois eu fui para Tamoio, que já era também do grupo das Verdes Mares, que é da própria Tupi, lá na Urca, eu fiquei 6 meses na Tamoio, horário comercial, de 2 às 5 da tarde. Foi quando surgiu a oportunidade de voltar à televisão, eu voltei para a TV Corcovado, que era do Grupo Silvio Santos, junto com Paulo Machado de Carvalho, hoje CNT, e a Razão Social ainda continua a TV Corcovado. Lá eu fiquei 6, 7, 8. Dali eu fui para a Band, fiquei 8 anos na Band, em Botafogo. Da Band retornei à CNT, onde eu estou, há 13. Somado esse bolo todo, 45 anos de estrada.
Você foi o primeiro produtor independente, como você bem colocou, só que nesses 45 anos muita coisa mudou na televisão, né? Você acha que ainda tem espaço para esse programa alegre que você faz? Quando eu comecei na televisão, televisão era uma coisa que só rico podia ter. Não existia financiamento. Você não entrava numa casa dessas de eletrodoméstico e comprava um televisor para pagar em 24 meses. Não tinha crédito direto, então a televisão era privilégio de poucos. Então a programação na época da Tupi, vamos dizer assim, dos anos 60, era voltada para um público mais elitista, teatro, grandes especiais. Depois que começaram os programas populares, que começou com Aqui e Agora, foi o primeiro que teve na época que veio o Wagner Montes, todos eles vieram de lá, Hilton Franco, José Cunha, vieram todos de um primeiro programa sensacionalista, vamos chamar assim. Mas na época, na Tupi, tinha Bibi Ferreira, Flávio Cavalcante, J. Silvestre, Blota Júnior. Eram programas de nível mais musicais, mais bem montados, não tinha a tecnologia que tem hoje. Programas ao vivo, não tínhamos VT na época, mas eu tinha grande teatro da Tupi com Sérgio Brito, Natália Timberg. Isso não cabe mais, isso deu lugar às novelas, com as grandes produções que vieram. Mas a televisão, a evolução da televisão, para mim, ela piorou no lado cultural muito. Eu não quero fazer crítica, mas eu não posso ver 70% da população da religião hoje voltada dentro da televisão, os programas. Eu saí da CNT, eu volto a falar, a direção me ligou da CNT, dizendo que eu não estou fazendo crítica, eu estou mostrando a realidade. Eu não posso admitir que uma rede de televisão tenha 22 horas por dia de programa religioso evangélico. Poderia ser igreja católica, não importa a igreja, nem a seita, nem a religião. A televisão tem que ter o lado cultural. Então, hoje eu vejo uma televisão, os programas sensacionalistas, eu acho que cada um tem que procurar a sua praia, o seu espaço. Eu, particularmente, não é a minha linha de programação. Você sempre dá um destaque especial para o teatro. Por quê? O teatro é uma coisa de pai para filho. Meu pai era... Você é muito jovem, você não pegou o Almoço com as Estrelas. O Almoço com as Estrelas foi um programa que foi para o Guinness Book, na época o programa com maior longevidade na televisão. Meu pai manteve essa fórmula há muitos anos. Naquela mesa ovalada que tinha no almoço, ele tinha do lado dele Fernanda Montenegro, Sérgio Brito, Ítalo Rossi, Sil Farner, não sei o quê, os grandes artistas, os grandes cantores da época. E sempre o teatro foi presença marcante no programa dele, porque ele era um cara que ia ao teatro toda semana, era um aficionado por teatro, então ele valorizava. E o teatro era uma coisa que na época não tinha ainda a extensão de apoio que tem hoje. Hoje tem empresas que patrocinam eventos teatrais, apoios culturais, além do... Você tem patrocínio? Não, mas tem 50 apoiadores. Quer dizer, o teatro ainda vive, mas hoje o povo vai mais ao teatro. Teatro era divertimento de rico naquela época. O ingresso de teatro era caro em função do poder aquisitivo das pessoas. Hoje você tem espetáculos que, por ter patrocínio, cobram R$20 ainda o ingresso de teatro, 25, mas o teatro, há pouco tempo atrás, estava R$100 o ingresso, que não é para o povo, é para uma camada mais privilegiada. Então o teatro se popularizou, mas naquela época não. Era uma coisa, então ele divulgava o teatro, tem no Teatro Clara Nunes uma placa com o nome dele, de agradecimento, amigo número teatro. E quando ele se foi, que meu pai parou de trabalhar e logo depois faleceu também, já fazem 23 anos, eu resolvi dizer, no meu programa só eu recebo 10 pessoas, 11, 12 por programa, por que eu não vou privilegiar o teatro também em dar sequência? E essas pessoas que eu trago, grande parte deles conviveram com meu pai. Então eles saíram de um programa para o outro e vieram. Então eu recebo, e é sempre a palavra de carinho. Pô, seu pai já nos prestigiava, você faz. E é uma forma que eu tenho de manter viva a imagem do meu pai. Porque eu não faço crítica concorrente, mas a TV Globo fez há pouco tempo atrás uma retrospectiva da televisão brasileira. Só que ela só fala da TV Globo, então agora ela vai falar dela. Os 50 anos da Globo, ela vai falar só dela. Agora, eu não posso admitir que quando ela fez essa retrospectiva, não tivesse falado das pessoas que fizeram a televisão brasileira. Não entendo por que isso. A Globo não precisa disso. É uma estação de liderança, de capacidade de tudo. Isso não é crítica, é comentário para que as pessoas que estejam nos vendo agora saibam que não foi assim. Que a história não é isso é fábula. História é outra coisa.
Eu tenho a realidade. A televisão começou com a Tupi. Lá que vieram todos os grandes nomes que foram para a Globo. Chacrinha, os grandes atores, lá que começaram. Uma retrospectiva, você tem que contar a história, porque o jovem como você, que não viveu essa época, vai pegar o que eles contaram e não o que aconteceu de verdade. Então agora sim, 50 anos da TV Globo, tem que falar tudo e merece. É uma história belíssima. A Globo é uma potência, é um canhão, não só nacional como mundial. Mas aquela retrospectiva que não citou quem fez a televisão, da família Chateaubriand, que foi o fundador, que é o Roberto Marinho da Globo, Assis Chateaubriand dos Diários Associados, que criaram a televisão, que botaram os maiores nomes, a audiência fantástica que teve. Isso me calou. E meu pai, como era um deles, me feria também. Então, o pouco que eu tenho de visibilidade hoje, eu aproveito para sempre reverenciar ele, porque graças a ele que muitos artistas estão aí hoje. Jorge, você falou da sua paixão pela América, falamos da paixão pela televisão e agora sua outra paixão, o carnaval. Como é que você se tornou a voz oficial do Sambódromo? Isso já tem. Eu já fazia a voz do Sambódromo, eu não sou a voz, eu já era a voz do Sambódromo e não da apuração. Do Sambódromo eu já era. Há 30 anos, quando a Liga fundou, eu já fazia a locução da Avenida. Naquela época tinha ranchos, frevos, grande sociedade, vê como é que eu sou antigo. Eu não vi o dilúvio, mas pisei na lama, ainda tem uma coisinha aí de um resquício. E aí, naquela época, eu já fazia locução. Já quanto à apuração, quem fazia era o Carlos Imperial, que foi da Rio Tour, foi diretor de peça, e ele fazia apuração. Até então, eu era repórter ainda de carnaval, fui repórter da Tupi. Na Band, eu já era locutor da Rio Tour, já há algum tempo, fazendo a parte de entrada de escolas na avenida, não da apuração. Com o falecimento do Imperial, surgiu a oportunidade de me chamarem. Eu já era diretor da Liga, a Liga já existia, nós completamos 30 anos agora, em junho a Liga completou. E aí eu fui fazer. E já se vão aí 22 anos, parece que foi ontem, como eu faço também os concursos de Rei Momo e Rainha do Carnaval há 25. Parece que eu sou oficial desses concursos, etc. Tal. Não é, porque vai ficando, ninguém me pede para sair, eu também não peço, e aí a coisa continua fluindo. O prefeito agora me honrou com mais uma honraria, porque eu fui ao primeiro decreto, inclusive da prefeitura, vem aí agora o novo linguajar do português, de uma forma cariocada, um carioquês que vai acontecer, e ficou aí já, por decreto da prefeitura, o primeiro decreto é que o 10 nota 10, que eu falo já há 22 anos, Jorge Pereira passou a fazer parte desse momento importante aí, de um lado cultural da cidade. Mas por que você decidiu manter esse 10 nota 10 que era do Carlos Imperial? Eu dei um outro formato à apuração. O Imperial era um cara muito mais descompromissado com, vamos dizer assim, com a formalidade. Eu não posso ser tanto, porque eu sou diretor da Liga das Escolas de Samba. As escolas são todas, convivem comigo o ano inteiro. Eu não posso ter um comportamento diferente para cada uma delas. Mas aquilo é um espetáculo. Eu sempre faço. A apuração, eu não sou um papagaio de pirata que abre o envelope, é 4, é 6, é 7. Não, não é aí. Eu tenho ao meu lado as prévias, as preliminares, as notas que já estão sendo colocadas, dizendo quem está na frente, quem está atrás. Eu conduzo um espetáculo. E, obviamente, quando tem uma nota que vai tirar alguém ou colocar alguém na frente de outro, há uma inflexão, há uma forma diferente. Eu criei uma paradinha que dizem que mata o pessoal todo, que os caras não aguentam. Se eu levar 2 segundos para dizer, eu criei o ponto, que até então não existia, era 9,5, eu criei o ponto. E quando eu digo, por exemplo, vou dizer a minha escola, Unidos de Vila Isabel, 9 ponto, eu dou 2 segundos para dizer o que vem depois do ponto. Aquilo o nego morre no caminho, aquilo tem fato, quer dizer, é enfático. Eu crio uma forma de fazer a apuração para que ela se torne atrativa. Senão era mais fácil ler. Vila, 9,4 para isso, 7,4. Isso não é por aí. Senão não haveria necessidade disso. Bota lá no computador e mostra para quem é. Então há uma formalidade, há um espetáculo. Eu criei o meu estilo próprio. O 10 nota 10 eu uso em momentos muito importantes, como a definição do título. Eu só falo 10, 9 pontos, não sei o quê. Quando chega num momento de decisão, que tem 2 escolas disputando, faltando um quesito para abertura, aí sim há uma enfatização maior para que você possa dar a todas as torcidas, não só que estão lá assistindo, como em casa, pela Globo, em todo o Brasil,
um momento de expectativa do que vai acontecer. Quer dizer, é a condução do espetáculo. Então, eu já estou fazendo isso pelo 22º ano consecutivo e eu fico muito feliz quando as pessoas me encontram na rua e falam: sem a sua voz na apuração não vai ser mais a mesma. Essas coisas me engrandecem, né? Me enchem de entusiasmo. Mas isso é mentira. Amanhã se tiver outra, as coisas são mutáveis. Virá outro que vai formatar. Talvez seja pelo tempo, né? As pessoas se acostumam, como, por exemplo, a voz da Iris Lettieri no aeroporto. É uma coisa que eu sou amigo da Iris, ela veio comigo da Tupi. A Iris tem quase 50 anos de carreira. Então aí aquele Fly Number 7, to Gate, aquela coisa, a voz da Iris é uma marca. Tem marcas, vozes que ficaram perpetuadas, que a voz do Hernani Pires nas corridas de cavalo, para quem gosta, é uma voz que ficou perpetuada. E foi dar a partida para aquilo, só ele sabia fazer aquilo. Mas se ele saiu, hoje já tem outro, ele já faleceu. Tudo na vida é mutável, tudo passará, como diz a música, mas eu fico honrado quando as pessoas dizem que na minha voz já estão acostumados, e acostumam mesmo, com o tempo se acostuma. No programa, eu entro num táxi, o motorista, eu conheço essa voz, não me viu pelo retrovisor, mas conhece a voz, por quê? São 45 anos de massificação, então não é porque eu sou mais ou menos, é porque você se acostuma com determinadas coisas e aquilo vira parte da sua vida, vira rotina. Então, o 10 nota 10 é uma característica que foi criada com aquela enfatização que o Imperial gritava: 10, nota 10! Eu não sei fazer, e nem posso, pela minha formalidade como diretor da Liga. Eu estou ali como diretor da Liga das Escolas de Samba, desde os 30 anos que eu estou dentro da entidade, fazendo um momento mais importante do Carnaval. Bom, Jorge, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Desculpa, eu falo demais, mas isso faz parte do meu trabalho, falar muito. Na próxima oportunidade de precisar da gente, vai ser um prazer receber vocês. Isso é muito simpático, é pena que a gente ficou tão longe um do outro. Eu poder levantar para te dar um beijo. Obrigado. Tchau. Obrigada. Valeu, pessoal.